Seja muito bem-vindo ao Cine Diamante, que apresenta o mais sólido e brilhante da história do cinema. E hoje eu vou fazer uma homenagem a um dos maiores diretores da história do cinema, Luiz Buñuel. Luiz Buñuel nasceu numa pequena cidade chamada Calanda, na província de Aragão, no ano de 1900, em 22 de fevereiro, e faleceu na cidade do México, no dia 29 de julho de 1983. Então faz 40 anos, no dia 29 de julho deste ano, faz 40 anos que o Luiz Buñuel faleceu. E ele deixou uma obra completamente complexa. Eu estudei Buñuel por mais ou menos 10 anos, fiz meu mestrado, meu doutorado em cima do Buñuel, e mesmo após o doutorado eu continuei me interessando por ele, continuei trabalhando com a obra dele. Hoje eu vou apresentar uma pequena lista. Como assim? 5 filmes essenciais para compreender Buñuel. Eu recomendo que vocês assistam tudo que vocês puderem ver, mas com estes 5 filmes que eu vou indicar hoje, vocês conseguem ter uma visão bem geral da obra do Buñuel. A obra dele pode ser dividida em 3 etapas. A primeira fase, que é a fase surrealista, no sentido mais ortodoxo do termo, né? A segunda fase é a fase mexicana, que é uma fase mais comercial. E a terceira fase, que é a fase europeia, também chamada de fase de cinema de autor, né? Para compreender Buñuel, para dar um giro na obra dele, a filmografia do Buñuel tem 32 filmes, né? O primeiro filme foi feito em 29, Um Cão Andaluz, e o último filme foi feito em 77, esse é O Obscuro Objeto do Desejo. Então, filmes imperdíveis para compreender Buñuel. Um Cão Andaluz, o primeiro filme do Buñuel. É um filme de 29, um filme francês. Ele fez inclusive com verba da mãe dele. A gente fala de pai trocínio, ele teve mãe trocínio, né? E esse filme foi feito em parceria com o pintor Salvador Dalí. A Idade do Ouro, que foi o segundo filme, também teve a parceria com o Dalí, né? Então, Um Cão Andaluz, essencial, obra essencial, uma obra surrealista ortodoxa, né? Outro filme essencial para compreender Luiz Buñuel, Viridiana, é um filme da fase mexicana, mas já entrou a Espanha no meio. O filme foi feito, né? A filmagem foi feita na Espanha, mas o produtor, o Gustavo Latriche, era mexicano, né? E marido da atriz principal, da Silvia Pinal, né? Viridiana é uma grande crítica social, porque o Buñuel adorava pegar no pé da burguesia, mas em Viridiana ele pega feio no pé, né, das pessoas mais pobres, e é um filme muito polêmico, porque é um filme extremamente anticlerical. É mais do que anticlerical, ele tem elementos blasfêmicos, é uma obra bem importante do Buñuel. Outro filme essencial para compreender Buñuel é o filme O Anjo Exterminador, um filme de 1962, filme mexicano, que faz uma grande crítica à burguesia mexicana por meio de um estilo
bastante surrealista. Não é um surrealismo ortodoxo como o surrealismo de Um Cão Andaluz, mas já é um filme bem mais pirado, já tem uma linguagem bem mais louca do que a linguagem do Viridiana. Outro filme essencial para compreender Buñuel é A Bela da Tarde, um filme de 1967. Aparentemente é um filme muito simples, muito linear, mas olha, eu arrisco a dizer que é o filme do Buñuel com a estrutura narrativa mais complexa que existe. A gente pode ler A Bela da Tarde em dois sentidos diferentes. A gente pode compreender a Séverine como uma dona de casa burguesa que se prostitui por prazer. A gente pode entender a Séverine como uma dona de casa burguesa que imagina, né, que se prostitui por prazer. E nós podemos pensar na Séverine como uma prostituta que se imagina uma dona de casa burguesa. Quem conhece bem a obra do Buñuel já descarta esta terceira possibilidade. Porque os personagens do Buñuel sempre saem de um estado assim mais conservador e vão para um lugar mais ousado, né? Mas de qualquer forma, em termos narrativos, a gente pode fazer estas três leituras, porque Buñuel não diferenciava a vida sonhada, a vida imaginada, a vida recordada da vida propriamente dita, né? Para ele não existia diferença entre sonhar, imaginar, lembrar e viver. E ele não usava muitos recursos para fazer essa diferença. Todos os filmes dele apresentam elementos surrealistas, mas A Bela da Tarde já não apresenta elementos surrealistas tão ortodoxos. Outro filme essencial para compreender Luiz Buñuel, né? O Discreto Charme da Burguesia, um filme de 72, chegou, né, a ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro, que deu muita preocupação, né? O Buñuel ficou preocupado, né? Só voltando, né? O Anjo Exterminador, eu falei que é mexicano. A Bela da Tarde é uma coprodução da França com a Itália. O Discreto Charme da Burguesia é França, Espanha e Itália, né? Ele é um filme, o Discreto Charme da Burguesia é um filme da fase europeia que resgata elementos surrealistas mais ortodoxos, né? O Anjo Exterminador é um filme da fase mexicana que resgata elementos surrealistas mais ortodoxos, e O Discreto Charme da Burguesia é um filme da fase europeia, né, que resgata elementos surrealistas mais ortodoxos. É uma grande crítica à burguesia, mais uma vez, e parece um filme complementar ao Anjo Exterminador, porque no Anjo Exterminador as pessoas terminam de jantar e elas não conseguem se retirar da casa do casal anfitrião, mesmo não havendo nenhum obstáculo concreto que as impeça de sair. Já no Discreto Charme da Burguesia, as pessoas elas tentam sempre marcar uma refeição e sempre algo sai errado. A frustração é um dos temas principais na obra do Buñuel. O Buñuel tem duas grandes pedras de toque, né? Ele era um iconoclasta, então ele criticava qualquer tipo de instituição, e ele tinha um grande interesse, ele era muito focado também em trabalhar com a questão pulsional, né? Ele gostava muito de entrar no mundo do inconsciente, no mundo dos desejos recalcados. Então ele tinha essas duas pedras de toque. E quando se fala em sociedade, quando se fala em mundo institucional e quando se fala de inconsciente, quando se fala do mundo dos desejos, a frustração aparece como um tema bastante recorrente. Eu vou apresentar algumas faixas bônus, alguns filmes bônus para vocês. Como assim? Estes 5 filmes, eles vão dar uma visão bem geral da obra do Buñuel. Mas eu não posso deixar de citar A Idade do Ouro, que é um filme de 1930, filme francês, que é o segundo filme do Buñuel, faz parte desta primeira fase surrealista no sentido mais ortodoxo. Eu não posso deixar de citar da fase mexicana o Ensaio de um Crime, que é de 55, o Alucinado, que é de 53. Poxa, 53, né? Nós estamos em 2023. O filme está fazendo 70 anos, o Alucinado, né? Nós temos também Os Esquecidos, que é um filme de 50,
Os Esquecidos já traz uma crítica mais social, é um filme mais social. Ensaio de um Crime e O Alucinado já são filmes mais psicanalíticos, vão para um lado mais psicanalítico. São 3 filmes da fase mexicana que eu tenho que citar. Na mesma esteira do Discreto Charme da Burguesia, eu preciso citar O Fantasma da Liberdade, filme de 74, é um filme francês, né? É um filme que resgata também elementos surrealistas mais ortodoxos nesta terceira fase. E na mesma esteira da Bela da Tarde, eu tenho que citar Tristana, de 70, e eu tenho que citar Esse Obscuro Objeto do Desejo, de 77, o último filme do Luiz Buñuel, e particularmente, gosto pessoal, o meu filme favorito do Luiz Buñuel já apareceu aqui no Cine Diamante, né? Gente, é basicamente isso, né? Se vocês querem compreender Buñuel, se vocês querem compreender a obra do Buñuel, né, vendo apenas 5 filmes, façam este percurso. Um Cão Andaluz, né, Viridiano, O Anjo Exterminador, A Bela da Tarde e O Discreto Charme da Burguesia. Hoje eu vou ficando por aqui, mas, por favor, aguardem o próximo vídeo ou a próxima lista do Cine Diamante.